Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nossas vidas e na vida de nossas famílias. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. E hoje eu queria meditar sobre uma palavra que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Vamos estar lendo do capítulo 7, versículo 7 até o versículo 12. Mateus 7, do 7 ao 12. Vamos estar orando? Maravilhoso Deus, querido Pai, Pai misericordioso, de graça, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Pedimos a Ti, Tu guarde a nossa família, a nossa casa e todo o mal, Senhor. E que nessa hora fale em nossos corações, nos dá entendimento e sabedoria para que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Fala assim o texto: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também, para com eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E o nosso Pai Celestial, será que também não nos dará coisas boas a seus filhos que estão na terra? Essa é a reflexão que eu quero trazer ao nosso coração neste dia. O tema da mensagem é: temos um Pai Celestial. Temos um Pai Celestial. Eu tenho um Pai Celestial. Você, que é servo do Senhor, também tem um Pai Celestial. Esse Pai é o que nós chamamos de Senhor, Yahvé, Jeová, Yehoá, um nome que nós desconhecemos, que foi perdido no tempo. Por temor de pronunciar o nome de Deus, o nome de Deus foi nos tirado. Hoje nós chamamos de Senhor, algumas religiões chamam de Jeová, Yahvé, não se sabe ao certo. Mas o que nós sabemos com certeza é que Ele é um Pai, e esse Pai cuida dos seus filhos. Essa passagem de Mateus 7, ela se encontra, irmãos, no que nós chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Jesus sobe com seus discípulos, com os apóstolos, com seus seguidores para o monte e começa a ensinar verdades concernentes ao reino de Deus. Ele ensina várias verdades. E nesse momento, alguns veem essa passagem como um chamado à oração. Mas eu vejo e queria compartilhar hoje um chamado de um pai. Uma busca de um pai. De um pai que nós clamamos e ele nos ouve. E eu queria falar sobre alguns princípios dessa filiação divina que Jesus traz aqui no texto de Mateus. Primeira coisa, irmãos. O texto fala no versículo 7 que é preciso pedir. Pedir e dá-se-vos-á. No versículo 8 fala assim: pois todo o que pede, recebe. Pedir, irmãos, pressupõe dependência. Eu peço porque eu não tenho. Dependência é carência, incapacidade, necessidade, sujeição. Eu sou carente, eu sou necessitado. Eu preciso de coisas que eu não vou conseguir conquistar se não for através da vontade do auxílio divino, irmãos. Não vou conseguir. Pedir, ele pressupõe essa dependência, a dependência ao Senhor. Esse é o princípio da oração eficaz. Eu peço porque eu não tenho. Eu peço porque eu dependo. Lá em João, capítulo 15,
versículo 5, Jesus fala assim: porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós somos dependentes. Tiago, no seu livro, ele é mais profundo ainda. Que Jesus, lá em Tiago 4, versículo 13, ele fala assim: olha vocês, que agora dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, faremos coisas e passaremos lá um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois desvanece. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Dependência, irmãos. Nós temos um Pai Celestial, que Ele existe, e nós temos que entender que nós somos dependentes dEle para todas as coisas. Nós temos visto nessa pandemia que se alastrou pelo mundo, que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós nem sabíamos que essa pandemia ia ser tão forte assim. Nós precisamos ser dependentes de Deus em todas as coisas. Nosso desejo é estar na dependência do Senhor. Salmo, capítulo 31, versículo 14. O salmista fala assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e salva-me por tua misericórdia. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, do Pai Celeste é que nós somos dependentes dele. Nada somos sem ele, nada fazemos sem ele. E por isso, na nossa aflição, na nossa dor, na nossa busca, é necessário nós clamarmos a Ele. Jesus fala: pedir, como um filho pede um presente ao pai, pede uma roupa nova, pede um doce. Assim também nós devemos estar na dependência do Senhor, pedindo a Ele o que é necessário para nós. Primeiro princípio: seja dependente do seu Pai Celeste. Ele é bom para com você. Segunda coisa, irmãos, ainda no versículo 7, fala assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Nós temos o Pai Celeste, nós somos dependentes dele, mas é preciso, irmãos, haver uma busca. No versículo 8 fala assim: porque o que busca, encontra. Buscar, irmãos, denota, configura persistência. Persistência. O segundo princípio, irmãos, do Pai Celeste é que nós precisamos ser persistentes em nossos propósitos para com Deus. Eu sou dependente de Deus, mas eu preciso persistir em oração, persistir em buscar a Deus. A palavra fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Assim também somos nós. Persistência é constância, é firmeza, é perseverança. Paulo, quando escreve o Tessalonicenses, um texto conhecido, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo fala assim: orai sem cessar, orai persistentemente. O grande problema nosso é que nós cansamos rápido das coisas. Nós queremos ser também imediatistas. Eu quero pedir e quero para logo, quero para agora. É como aquele filho que não entende a situação financeira de seu pai e quer aquele celular, quer aquele relógio, quer aquela roupa e quer para agora. E não pensa que muitas vezes seu pai não tem condições financeiras. E ela quer para agora e ela quer birrar. Nosso Deus, irmão, não tem dificuldade financeira, porque Ele é doidor da prata, Ele é o Senhor dos senhores. Mas, às vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas ao nosso tempo. E não é assim. Tudo é feito ao tempo de Deus. Esse que nós devemos entender. Jesus dá um exemplo de persistência na oração,
Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, deixa eu achar aí na minha Bíblia. Quando ele conta a parábola do juiz iníquo, ele fala assim, Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim vinha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará justiça Deus aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Irmãos, nosso Deus é um Deus que tem urgência em resolver os nossos problemas. Mas o tempo é dele. Nós precisamos persistir em pedir, em buscar, em estar persistindo no que nós queremos com o nosso Pai Celeste. Jesus fala que, embora pareça demorado, irmãos, nós temos que entender que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Abraão e Sara, eles oram por um filho durante anos, irmãos. Eles casam, eles têm uma família, eles têm uma estrutura de negócios, eles vão bem, prosperam na vida, mas não têm um filho. Mas eles não deixam de persistir na sua busca, de esperar o filho da promessa, que é Isaac. E já numa avançada idade, Sara já não tinha mais o costume das mulheres. Adão já estava, como diz a palavra, esmorecido. Mas mesmo assim, Deus cumpre a sua promessa na vida de Abraão e de Sara. E os dois conquistam na sua persistência a promessa de Deus. A mesma coisa a Ana, a mãe de Samuel. Ela sobe para a oração e todas as vezes que ela sobe, ela se derrama na presença do Senhor. E ela persiste em orar e ela crê naquilo. Até no dia que o Senhor diz assim, hoje é o dia que eu vou tirar você da sua humilhação. E Ana tem um filho chamado Samuel. E diz o texto que, além de Samuel, ela tem vários filhos e filhas depois dele. Persistência. Eu sou dependente do meu Pai Celeste e eu preciso ser persistente na busca dele e na busca do que eu quero que ele me auxilie. Ainda no versículo 7 de Mateus, Jesus fala assim: pedi e dar-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Bater, irmãos. No versículo 8 ele fala: quem bate, abre-se-lhe-á. E quem não bate? Quem não se dá o trabalho de bater? Irmãos, o terceiro princípio, irmãos, é o princípio da fé. Você só bate numa porta se você tiver fé, crer que alguém naquela porta vai abrir para você. Você só bota um currículo sabendo que, na fé que alguém vai ler o currículo que pode te chamar. Você só faz um concurso, você só faz o Enem, você só faz o vestibular, você só pede ajuda na certeza, na fé, na crença que a pessoa que está do outro lado, ela pode lhe atender. Com Deus é a mesma coisa. Com o nosso Pai Celeste. Ele espera você bater na porta para pedir. É um exercício da nossa fé. Porque todo aquele que não bate, nunca verá a porta se abrir. Nunca verá a porta se abrir. Eu me lembro um dia de um trabalho de evangelismo, nós estávamos saindo de casa em casa, e nós passamos por algumas casas e as portas estavam abertas, nós falamos do evangelho, mas tinha sempre uma casa que a porta estava fechada. E nós passávamos.
Até um dia que uma senhora estava na porta, e nós passamos e falamos com ela. E nós falamos assim com ela, olha, nós passávamos aqui, mas a porta estava fechada. Ela falava, eu vi vocês passarem. Só que eu não saio de casa todo dia. Eu esperava vocês baterem. Eu esperava por uma ação de vocês. Talvez se nós tivéssemos batido mais cedo na casa daquela senhora, na porta daquela senhora, ela ouvisse falar do evangelho antes, irmãos. Bater é exercício de fé. Pedir ao Pai é exercício de fé. Orar, nesse momento, é motivo de fé. Fé é crença. Fé é confiança. Fé é certeza. Hebreus fala, Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Creia em Deus, irmãos. É fé. Bater é fé. Precisamos ter fé, irmãos. Um texto que nós sempre falamos sobre fé e busca de Deus é Jeremias 33:3. Ele fala assim, invocar-me-eis e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É preciso nós buscarmos a Deus, porque Ele está sempre disposto a abrir a porta, nos receber, nos ouvir e nos atender. Mas antes Ele espera um ato nosso de fé, um ato de buscar ao Pai. Pai, eu preciso. Pai, eu quero. Pai, eu não estou mais conseguindo resolver. Pai, eu preciso de uma intervenção sua. Nós passamos por um momento que nós, como cristãos, precisamos mover, exercitar, trabalhar na nossa fé e buscar o Pai Celeste para que Ele venha resolver esse problema que nos aflige hoje. Lá em Mateus, voltando lá a Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22. Isso. Mateus 21 e 22. E Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseste, erguei-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Jesus passa pelos discípulos e vê uma figueira ao longe. E Jesus se aproxima para buscar um fruto da figueira. E como a figueira não tem fruto, Jesus diz assim, por não ter fruto para mim, você vai secar. E os discípulos ficam espantados que na volta, eles passam pelaquela mesma figueira e a figueira está seca. E Jesus explica a ele, olha, não se espante pela figueira. Porque se tiverem fé bastante, até os montes serão lançados ao mar. Porque tudo que nós pedimos, o nosso Pai está ouvindo. Tudo o que pedimos, crendo, receberemos. Você crê nisso? Primeiro princípio, irmãos, estejam na dependência do Pai Celeste. Segundo princípio, persista nos seus propósitos. Terceiro princípio, exercite a sua fé. Quarto e último princípio. Voltando lá a Mateus 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas
aos que lhe pedirem. O último princípio, irmãos, da nossa filiação divina, de termos um Pai Celeste, é que nós precisamos crer que nosso Pai, que o nosso Senhor, que o nosso Deus, Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Ele fala que Deus dará coisas boas a quem lhe pede. Receber de Deus, encontrar de Deus, abrir-se por Deus. Lá no Salmo 106, 107, 118, eles se iniciam da mesma forma, rendendo graças pela bondade de Deus. Vamos tentar pegar alguns aqui? Se eu peguei na ordem. Salmo 103. Aleluia! Render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107. Render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118. Render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136 fala a mesma coisa. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Alguns não pedem, irmão, na dúvida, se Deus é tão bom para nos atender. Mas é preciso nós rendermos graças a Ele, porque Ele é bom e porque a misericórdia dEle dura para sempre. É preciso nós crermos que nosso Pai é bom. Hoje muitos filhos duvidam que seu pai seja bom para com eles, que seja cuidador, que seja misericordioso, que seja bondoso. Mas nós não podemos duvidar disso de nosso Pai Celeste. Ele é bom. Salmo 135, versículo 3. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. E por isso, cantai louvores ao seu nome porque é agradável. A busca do Senhor como Pai, em oração, em leitura da palavra, em clamor, é uma crença, é acreditar na infinita bondade de Deus para conosco, com toda a humanidade, irmãos. Apesar de termos visto centenas, milhares de pessoas morrendo, mesmo assim Deus continua bom. Porque Ele poderia ter dizimado a população toda da terra, como Ele fez na época da Arca de Noé. Mas Ele é bom. E Ele cuida de nós. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, Deus fala através de Jeremias, ele fala assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu busco ao Senhor, eu busco ao meu Pai querido, meu Pai Celeste, porque mesmo eu sendo pecador, infiel, imperfeito, Ele é um Deus santo, fiel e bom. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Quando Davi ele fala do sumo pastor no Salmo 23, ele finaliza falando dessa bondade de Deus. Salmo 23, versículo 6. Já estamos no finalzinho, irmãos. 23, 6. Ele fala assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade do Senhor, Davi tinha confiança que seguiria ele, a sua bondade e a sua misericórdia. Ele é bom e nos direciona. Salmo 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Sejamos independentes, tenhamos propósitos, exercitemos a fé e tenhamos a consciência da bondade do nosso Pai Celeste para conosco. Você crê nesse Pai? Você tem certeza que o Pai Celeste está cuidando de você nesse dia de isolamento social, nesse dia de pandemia? Ele cuida de nós. Mas busque a Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Persevere nesse propósito, todos os dias buscar o Senhor, porque Ele tem ouvido a seus filhos. Exercite a tua fé, creia que Ele vai entrar com providência na sua vida, não apenas nesse aspecto que nós estamos passando de isolamento, mas em todas as coisas, na nossa família, no nosso emprego, com os nossos filhos, com a nossa saúde. Deus vai entrar, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Busca o Pai Celeste, porque nós somos filhos de um bom Pai, de um Pai bom. Santo Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque podemos lhe chamar de Pai, Senhor. Podemos estar buscando a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas, Senhor. Continua cuidando de nós a cada dia, Senhor. Cuida de nossa família, tem misericórdia dos que sofrem, dos que estão internados, dos que estão doentes com essa pandemia, Senhor. Olha também pela convivência nos nossos lares, do pai com o filho, do filho com o pai, dos esposos. Olha pelos idosos, Senhor, da nossa igreja, os idosos do mundo inteiro, Senhor. E abrevia, Senhor, esse momento, Senhor, de aflição nos nossos corações e de todo mundo, Senhor. Nos dá uma semana, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, que o Senhor esteja na sua vida, porque Ele é nosso Pai e cuida de nós. Grande abraço. Amém.